Olá! Vamos lá então para mais um episódio aqui do Palco. Hoje se preparem, porque nós vamos abordar um assunto aqui um tanto polêmico em alguns casos e muito necessário para todas nós, que é a atratividade pessoal. E para agregar muito nesse assunto, eu trouxe uma expert em harmonização facial, a Michele Pontes, que vai agregar muito nesse sentido, afinal de contas, ela entende de beleza, ela entende. E quero dar especialmente as boas-vindas, agradecer pela tua presença e abrir aqui o palco para a Michele se apresentar, para nós conhecermos ela um pouquinho mais. Apresente-se então, Michele, e boas-vindas. Obrigada, Sil. É uma honra estar aqui no teu podcast, falando de um tema que me encanta. Eu sou formada há 14 anos, comecei na odontologia, mas fazem 10 anos que eu trabalho só com harmonização exclusivamente. E é um assunto, um tema que me encanta, me envolve cada vez mais e com certeza a gente vai se transformando também. Eu vejo a Michele de 14, de 10 anos atrás, muito diferente da Michele de hoje e com certeza essa área que eu atuo me traz muito conhecimento e também a prática a gente acaba aplicando também, acaba se encantando e vendo o quão diferente quanto a gente consegue se posicionar de forma diferente, quanto a gente consegue se amar mais, né, se cuidar mais, a gente consegue ver os resultados e, como eu falei, é um tema encantador que eu amo. Sou gaúcha, já estou em Rio do Sul há 13 anos, já faz um tempinho, e com harmonização exclusivamente trabalho há 10 anos. Inclusive, é a minha doutora, ela que cuida de mim aqui, preciso voltar em breve. E é muito interessante, Michele, porque é algo que está em você. Essa essência da atratividade, da beleza, do cuidado é visível em você. E isso é tão legal porque a coerência entre o que você fala, entre o que você mostra, ela é muito alinhada. E é uma busca, eu acredito que a tua simples imagem aqui nesse podcast, que tem um vínculo com o meu trabalho de marca pessoal totalmente, ele vai de encontro, né, para inspirar as mulheres nessa coerência de cuidar de si, de estar alinhada. Então, eu acho a tua imagem fantástica. Obrigada. E o simples fato dela já te coloca como uma profissional referência nesse assunto. Inclusive, né, Michele, tem uma gama de pesquisas, assim, de universidades renomadas, Harvard, entre outras, que fala da importância da atratividade para o sucesso das pessoas. Inclusive, uma pesquisa de Harvard mostrou que as pessoas que são mais atraentes, e eu já vou falar um pouquinho sobre essa atração, né, essa atratividade, elas são vistas como pessoas mais inteligentes, né, elas são mais lembradas, e é muito louco isso, porque em alguns momentos da nossa vida a gente pode deixar de lado e achar que apenas o natural importa. E aí vem um ponto bem interessante, que a atratividade, ela está ligada a esse cuidado que a gente tem de cuidar da nossa aparência. Envolve também a vestimenta, mas envolve como que eu estou cuidando da minha pele, como que eu estou cuidando desse primeiro contato, porque as pessoas, elas têm um primeiro contato e uma primeira impressão muito por conta da nossa imagem. Com certeza. E fala pra gente, você trabalhando nessa área do cuidado, elevando essa beleza das mulheres, quais que são as suas principais demandas? O que aparece mais assim, nessa área da harmonização? O que acontece? Eu enxergo bastante uma mudança, uma evolução, talvez, porque se buscava muito a harmonização para jovialidade. Eu quero parecer mais jovem. Eu amo quando falam que eu tenho menos idade do que eu tenho. A gente também busca essa jovialidade, mas não é só isso. E a gente sabe, através de estudos, né, são diversos o número de estudos que falam sobre esse poder da beleza, essa atratividade, o quanto as pessoas elas acabam sendo mais bem até remuneradas, sim, mais bem vistas.
A gente, né, fala que o que vem de dentro é o que importa, e com certeza, mas infelizmente o mundo é mais cruel, né? O que vem de dentro, né, fica para Deus, que Deus quer que a gente seja plena por dentro e tenha, né, bons princípios, tudo, valores, isso aí não é descartado, com certeza, mas o ser humano nos julga pela nossa aparência. Sim, total. E a primeira impressão é a que fica, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Perfeito. Então, às vezes a gente tem uma segunda chance, às vezes a gente tem a chance de conversar de novo com a pessoa, mas, por exemplo, numa entrevista de emprego, tu vai contratar uma pessoa que tá bem alinhada, que se cuidou, que está se cuidando, tá, né, com cabelo escovado, cabelo limpo, com uma pele, né, boa, com cuidados, porque quando a gente fala em beleza, não é só a parte estética dos procedimentos, é como a gente se mostra também. E essa evolução veio acontecendo porque as pessoas querem a beleza, elas querem a jovialidade, mas elas querem também realçar o que elas têm de belo e querem melhorar o que não está tão belo assim. E quando a gente fala também de padrões de beleza, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito em padrões de beleza, eu não gosto quando aparecem pra mim com uma foto, eu quero ficar assim. Mais ou menos assim, a gente posta antes e depois pra gente ter esses referenciais, essa diferença, mas pra aquela pessoa, mudou pra ela, pra ti vai mudar de outra forma, pra mim vai mudar de outra forma. O importante é a gente se ver bela, porque a beleza ela é muito subjetiva. Ela é muito subjetiva, cada um, né, vai ter um estereótipo de beleza, porém alguns traços, alguns pontos não são belos, né, para ninguém, é unânime. Por exemplo, uma pessoa que tá com a olheira muito profunda, né, profunda, não uma noite mal dormida, mas muito profunda, um lábio muito fininho, não é sinônimo de beleza para ninguém. Tanto que as mulheres e os homens símbolos de beleza, eles vão ter um lábio mais carnudo, eles têm alguns pontos realçados. Sim. Então é nesse ponto que a gente chega, da gente realçar a nossa beleza, pra gente ter essa individualidade, buscar a nossa essência, porque cada um vai se conectar também de uma forma, né? Por esse lado é subjetivo, mas tem pontos de beleza, a curva da beleza da mulher, que é essa curva aqui da maçã do rosto, a curva hoje é uma curva de beleza da mulher. Então a mulher que não tem essa curva mais marcadinha, que inclusive nas make a gente vai lá e bota uma iluminadora profunda bota aqui. Um glow aqui, né? Eu gosto de falar que a harmonização é uma maquiagem interna, né? Eu emendei aqui, tô emendando, não tô nem deixando tu falar, né? Imagina. É uma maquiagem interna, então a gente, né, coloca lá o preenchedor, coloca o volumizador, sustenta alguma região que tá mais caidinha, pra gente realçar essa beleza aí e não ficar também só buscando, porque tem essa questão também que a gente busca muito, eu quero emagrecer, eu quero estar bonita, eu quero para tal evento, mas e o resto? Né? A gente tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre bem, né? Sim. Não, perfeito o que tu falou, porque assim, nesse contexto até é uma crença, muitas vezes, de algumas pessoas de acharem que é o que eu tenho internamente que importa, ou até mesmo no meu nicho de marca pessoal. Eventualmente, aquela empresária ela pode pensar que apenas as formações, os títulos importam. Contudo, é algo do ser humano, é inclusive inconsciente. Esses traços que tu falou em relação aos traços de beleza, o que é considerado unanimemente, que é belo para todos, é algo inconsciente, é DNA mesmo, humano. E algo que a gente precisa ficar muito atento é que eu posso ser muito boa no meu trabalho, eu posso ser uma pessoa ótima, mas a gente sempre tem que quebrar a barreira da percepção. E esse atributo da beleza ou da atratividade justamente está relacionado a essa percepção. E pode parecer, assim, até um pouco cruel falar isso, né, Michele? Mas o ser humano é assim. A gente olha, bate o olho, a gente julga. E ponto. É nosso, é do ser humano. E a gente pode negar isso, ou a gente pode entrar para o jogo e fazer o que precisa ser feito para trabalhar essa atratividade em nós, porque não é sobre os genes da beleza, se a pessoa
tem essas... Ótimo quem tem todos os genes, Sim. né? Tem um certo inveja, inclusive. Mas se você não tem todos esses genes da beleza, é preciso ter a consciência que você pode trabalhar a sua atratividade. Pode ser através, né, de uma harmonização, pode ser e deve se achares necessário através da tua vestimenta, porque é o impacto que você está causando no mundo, seja profissionalmente ou pessoalmente. Inclusive, esse é um dos pontos que um dos estudos traz, esses estudos sobre atratividade, que por que as marcas pessoais que trabalham melhor a imagem, trabalham melhor a sua atratividade, elas são mais lembradas? Porque o belo, ele impacta. Você se colocou bela, você cuidou da sua aparência e apareceu num evento, por exemplo. Depois de um tempo, aquela oportunidade que vai surgir, eles vão lembrar de alguém. Então, se naquele momento você se destacou mais, você vai ser mais lembrada. Com certeza. E ainda nesse contexto, né, Michele, tem a questão da autoconfiança. Porque você passa no espelho. E se você não gosta de algum atributo, a tua autoimagem, você associa elementos de que você não está bem. E a autoimagem, ela interfere diretamente na autoconfiança. Como que tu enxerga essa mudança na autoconfiança, na autoestima, depois que a mulher faz esses procedimentos? Muda completamente. Tanto que nas próprias fotos de antes e depois, ela se olha, ela já muda a feição dela, ela vê aqueles pontos realçados da beleza dela, que, volta a falar, são pontos que ela já tinha, provavelmente, que o envelhecimento veio, né, ela foi perdendo com o passar dos anos, ou pontos que vão deixá-las mais belas. Então, é na hora. E quando voltam para consulta de retorno também, que a mulher volta daí com batom que não usava, com uma make, sim, com uma roupa diferente, elas voltam diferente, elas falam isso, né, transparece e por isso que é muito gratificante, porque a gente não trabalha com estética por estética, a gente trabalha com transformação. Eu gosto de citar que a gente pensa muito que saúde é ausência de doença. Saúde não é ausência de doença única e exclusivamente. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um completo bem-estar físico, emocional, mental e social. Uau! Então, para a gente estar com esse bem-estar emocional e social, porque às vezes se a gente não tá bem, a gente não quer sair de casa. Sim. Se a gente se olha, não tô me gostando. Tanto que esse não estou me gostando, eu gosto de falar para as minhas pacientes que me perguntam quando eu tenho que fazer de novo a manutenção dos procedimentos. A gente tem um tempo ali que a gente orienta, mas o espelho é que vai dizer. Eu gosto muito do espelho, assim, a te dizer. Por quê? Tu vai se olhar. Se tu tá se sentindo bela, está bem consigo mesma, não tem o que fazer. Tá tudo bem. A gente pode até orientar, porque às vezes elas pedem, né? Ah, mas Sim. eu quero fazer alguma coisa. A gente orienta o que dá pra fazer. Mas elas vêm muito pontuais, assim, eu quero isso me incomoda. A gente sabe o que incomoda a gente. Sempre tem uma coisinha que incomoda e dá pra melhorar, né? E olha só, mais uma vez, o quanto que dá pra perceber a tua coerência. Porque você me diz assim, que não é sobre um estereótipo de beleza, mas é como você está se sentindo naquele momento. Porque eu sou a única capaz de dizer o que me incomoda. E dentro desse contexto, queria que tu falasse um pouquinho sobre o movimento, essa bandeira que tu criou, assim, muito linda. Eu participei do evento, participei do movimento. E tem tudo a ver com essa mulher que é dona, ela é dona das suas atitudes, ela é dona da sua história, ela é dona da sua beleza, que ela que decide, não é? Ela não vai tomar uma decisão de fazer algo, seguir uma tendência ou seguir uma estratégia só porque disseram que é bacana ou porque é o padrão, mas ela que decide, né? Conta pra nós como que surgiu o Dona da Sua Beleza e qual que é a conexão que ele tem com a Michele. Pegando essa tua fala e também não fazer o procedimento porque alguém falou pra ela que não tinha que fazer. Então, ela se colocar como dona da beleza dela, né? A gente acaba investindo, né? Às vezes num bem material, a gente investe em diversas coisas e não investe na gente, na nossa maior autoestima.
exatamente. Na nossa vitrine, né? Porque o nosso rosto é a nossa identidade, é a nossa vitrine, é o nosso cartão de visita, como falam. Então, a gente tem que estar cuidando dele, sim. Porque se a gente não fizer nada, não tá tudo bem. A gente vai envelhecer. E o envelhecimento é cruel. Ninguém gosta de ter rugas. Não é belo ter rugas. Não é belo estar mais derretidinha ali, como eu falo, né? E as mulheres, elas chegam muito... das principais queixas delas, ou o que elas buscam, a maioria fala assim, ó, eu quero isso aqui, ó. Tá vendo? Elas vão pra frente do espelho e falam assim, ó. Exatamente. Quero ficar assim. Na verdade, elas não querem tirar o gelzinho, o bigode chinês. Elas querem se sentir mais belas, porque o bigode chinês marcado não é sinônimo de beleza, o gelzinho não é sinônimo de beleza. Então, quando elas falam isso aqui, elas não querem se esticar. Elas querem se sentir mais belas, e a gente quer se sentir mais belas. E a gente não pode delegar essa função para outras pessoas. Eu acho que essa é a bandeira maior da Spazio e minha. Colocar a mulher como protagonista da vida dela, no sentido dela se cuidar, sim, ela ser dona da beleza dela, ela ir buscar essa beleza. Porque as pessoas falam muito, não precisa. E realmente não é uma coisa... por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Isso é uma necessidade de vida, né? É vital. Eu preciso fazer. A harmonização eu não preciso, mas eu quero. Né? Exato. Que é uma frase que a gente, né, vem pegando essa frase pra gente. Foi uma campanha de muitos anos atrás, o Boticário, e desde lá me marcou muito. A gente conversou até numa das nossos encontros sobre essa frase que define muito bem, né? Define. Eu não preciso. Se alguém fala, não precisa, porque quer ver marido, né? Não precisa, tá linda, maravilhosa. Não precisa. Mas eles querem. Tanto que, falando em estudo, tem um estudo que eu li que fizeram uma pesquisa com homens e mulheres. Daí, nos homens, perguntaram pra eles as 4 coisas que mais atraíam nas mulheres, segundo eles. Daí tinha inteligência, bom humor, beleza. E eles falaram que o principal que ficou em cima, no topo ali da pesquisa, em primeiro lugar, foi beleza. Quando perguntaram pras mulheres, a beleza não ficou em primeiro lugar. Só que voltaram nesses mesmos homens e perguntaram pra eles perguntaram pra aquele homem o que ele achava que os outros homens responderiam nessa pergunta. A mesma pergunta, mas o que ele acharia que os outros homens iriam responder. E eles seguiram o mesmo padrão, beleza, né? Daí tinha as outras questões ali. Inteligência, bom humor. E as mulheres, quando elas foram perguntadas o que elas achavam que as outras mulheres responderiam, entrou a beleza em primeiro lugar. Olha só. Então, é inconsciente. A gente não quer falar que beleza importa, porque a gente quer se mostrar a gente quer se mostrar de outra forma, assim, no sentido, mostrar todas as outras coisas que a gente tem, todos os outros atributos. Mas beleza sim importa. A gente deve se colocar, né, numa posição, porque a gente é também tratado conforme a gente se coloca. Pra jogo, que nem eu falo, né? Se a gente tem uma aparência de descuido, de desleixo, que a gente não tá se cuidando, é dessa forma, infelizmente, que as pessoas vão nos tratar. Infelizmente e infelizmente também, porque eu acho que acende esse alerta para a importância do cuidado. E quando você falou ali a respeito de que eventualmente pode existir essa negação. Beleza, não é o mais importante. Porque, de repente, existe uma crença de que isso é tratado em alguns movimentos, que a mulher que ela não é bonita, ela não é tão inteligente, mas isso inclusive é algo que eu trago muito no meu storytelling, digamos assim, porque é um direito que a gente tem de se cuidar, de se sentir bonita, e somos inteligentes também, somos competentes também, e isso precisa se refletir na nossa imagem, na maneira como a gente se trata. E se tratando bem, a gente se sente bem também, né? A autoconfiança, a sensação de estar preparado para as adversidades, para os desafios, para aquele evento, como você falou, para você fazer um networking de qualidade. E a gente pode dizer, então, que isso interfere diretamente na performance. Eu sinto isso. De quando eu estou mais
ultimamente eu tenho estado cada vez mais concentrada nisso, porque eu consegui entender o poder que isso tem na percepção das pessoas. Elas desejam, elas aspiram por algo que elas ainda não têm. Então, elas querem estar perto de pessoas que se cuidam, que têm um padrão mais elevado no cuidado. E isso interfere diretamente na performance, na maneira como você se apresenta, na maneira como as pessoas te percebem. E um conceito, algo que você traz muito, Michele, e eu percebo isso, é que vai muito além só da beleza. Essa mulher, esse cliente teu, ele vai perceber isso em todos os aspectos da vida dele, não é? Muda outras áreas da vida, com certeza. E o que tu falou tem duas percepções da inteligência, né? Porque beleza não é sinônimo de inteligência, mas as pessoas te julgam, segundo estudos. Segundo estudos, tá aqui pra comprovar. Exatamente. Que por tu ser mais bela, já te julgam como mais inteligente. Exato. E pessoas mais belas também acabam tendo melhores performances e se destacando mais. Eu acho que também se colocam mais pra jogo, assim, vão mais... Porque estão mais confiantes, autoconfiantes. As pessoas que não estão com autoconfiança, com autoestima elevada, elas se anulam mais. Isso elas é não fato. querem nem sair de casa. E aí a performance não acontece. Desbravar o mundo. Exatamente. Exato. Mas essa percepção de que as pessoas te julgam, a gente não tá entrando aqui no mérito de tá certo ou está errado, porque a gente não concorda com esse julgamento, exatamente. Né? Quis trazer a polêmica não, exatamente para dizer que é o contrário, né? A gente não concorda, mas infelizmente o ser humano é assim, é cruel, como tu falou. Exatamente. E eles julgam, sim, as pessoas julgam. E a gente também quer se conectar. Quando a gente vai buscar um amor pra vida, a gente, primeira coisa, o estudo já comprovou, né? Os homens buscam a beleza, as mulheres também. A gente vai em busca do belo. Claro que é o que é belo pra gente, por isso que é muito... Não é padrão. Essa pessoa, por ser bonita, todo mundo vai gostar dela e vai achar ela bonita. Mas tem alguns pontos, sim, que te dão mais beleza. E é diferente para cada pessoa. Às vezes, uma paciente vai precisar de um procedimento no mento para ficar mais bela. Uma outra vai precisar de uma região de malar, que é essa massazinha aqui marcada. Por isso que é a harmonização. Eu gosto de mostrar nas consultas iniciais para minhas pacientes algumas fotos da Angelina Jolie, porque ela é um símbolo de beleza, né? E lá na foto dela... Num programa de computador foi reduzido um pouquinho o lábio dela, um pouquinho não, bastante. Ela ficou outra mulher, ficou mais envelhecida. Diminuiu totalmente a atratividade dela. Exatamente. Numa outra foto tiraram o mento, o queixo dela, também ficou irreconhecível de perfil. Se tu olha rápido, tu não reconhece que é ela. Sim. Então, para as pessoas entenderem que é o todo, mas às vezes um pontinho, se a gente realçar, a gente vai ficar mais bela. E é o impacto que você causa. Tem uma frase assim, seja você mesma, seja natural, mas talvez não é exatamente isso que as pessoas querem, talvez não. Os estudos mostram que não seja você mesmo, seja a pessoa que você deseja ser percebida. Então, o cuidado, você... não é sobre personificar, sobre construir um personagem, mas é você ajustar elementos teus que podem ser aprimorados para gerar essa percepção positiva e aumento do valor em relação à tua imagem. É sobre isso. E a natureza é o belo. Se você pegar uma folha, a folha tem todas... É tudo muito bem construído, tudo muito bem cuidado. A flor... A gente busca isso naturalmente. É algo que precisa ser trabalhado, né, Michele? Essa questão de você entrar nesse fluxo de expressar o que há de belo em você. Sim, porque às vezes a pessoa também tem a percepção, eu estou uma busca constante, estou trazendo cada vez mais para perto da minha vida, em termos de... Porque a gente busca Deus muito quando está em momentos de sufoco, ou quando está muito bem e agradece, mas eu estou buscando muito para dentro de mim, assim, de todos os dias conversar com Ele, pedir algumas orientações. E às vezes acontece de ter essa percepção, mas tu tá trabalhando com estética, tu fala de beleza, mas Deus não quer isso. E na verdade quer, porque Deus é beleza. Deus a natureza é bela. A natureza não é acinzentada, não é branca e preta, não é
ela é bela. Veja até o nascer do sol se você tem dúvida. Né? O pôr do sol, é tudo muito belo. O outono que tem aqueles tons mais terrosos, é tudo muito belo. Então, Deus é isso, é riqueza, é abundância, é prosperidade, é beleza. Então, tudo casa. A gente não tem que parar de tratar os procedimentos estéticos de uma forma de ser fútil. Ou discriminando quem busca por esses procedimentos. Porque a gente consegue fazer procedimentos que harmonizam o rosto, que isso é beleza, de forma natural. Porque não é porque tu está fazendo um procedimento estético que tu não está sendo natural. Sim, tá realçando, né? Até porque o natural, o belo, o harmônico, é tudo em ordem. Tu olhar e tu ver essa ordem, esse contexto. Então... Tem até uma coisa que eu compartilhei com a Michelle, que eu não quero ter a pele que eu tinha aos 20, mas eu quero ter a melhor pele que seja possível, me aproximando cada vez mais dos 40. Eu comentei isso ontem, essa tua fala, eu comentei isso ontem com uma amiga minha, que ela tava falando, eu tô me sentindo tão derretidinha. Ela fez bem isso, eu quero isso aqui, ó. Daí eu vi que a pele dela tava um pouquinho mais fininha, então eu orientei ela a fazer um bioestímulo de colágeno pra tratar essa pele, deixar ela mais espessa. Sim. E eu peguei bem essa tua fala. Ela também tem 40 e poucos anos, e eu falei pra ela, que daí ela falou, olha aqui, eu me olho nas fotos. Daí eu falei, tu se olha nas fotos que tu tinha 20, 30 anos, lá era uma pessoa. Agora tu está com 40 e poucos, mas tu pode ter a melhor pele aos 40 que tu pode ter, cuidando dessa pele, não deixando ela ficar com um aspecto de 60, porque acontece. Claro. Aquela mulher que tem 40 e tem um aspecto de ter 60. Ninguém quer ter aspecto de 20, mas a gente quer a melhor versão naquela idade que a gente tá. Exato. E aí entra muito essa questão de aguçar o belo em si, de trabalhar essa atratividade de forma desejante, desejar ser mais atraente, porque até mesmo uma pessoa linda, maravilhosa, se ela não se cuidar, ela não vai ter a atratividade que uma pessoa que talvez não tenha assim tantos genes, como eu comentei antes, ela terá cuidando, tendo esse olhar mais do estético, do cuidado. E vai um pouco além também, né, Michelle? A gente tá falando assim da face, da harmonização, mas é uma alimentação saudável, é um exercício físico, é muito a gente se conectar com a nossa jornada, porque tudo está, na minha visão, tudo está associado ao que eu quero pra minha vida. Eu quero estar na minha melhor versão, como tu falou, né? Às vezes essa é uma frase um pouquinho... Como ela foi bastante utilizada, clichê, mas nossa, faz muito sentido. Qual é a melhor versão de mim? Muito sentido. Às vezes o que é belo pra gente, né, pra mim, é diferente do que é belo pra ti. Exato. É o que a gente falou ali das percepções também. E às vezes uma pessoa linda, esteticamente linda, no sentido de ter todos os padrões de beleza ali colocados, não se vê dessa forma e não realça isso, não tem o sex appeal, que é aquele movimento, porque ela não se vê. Não está descuidada também. Exatamente. Daí não tem como realçar essa beleza também. Quanto que a gente tem se colocado na nossa agenda? Exatamente. Para fazer um procedimento facial, para tirar um tempinho para cuidar da sua alma, né, do espírito, como você trouxe, essa conexão com algo maior, com Deus. Então é se colocar na agenda mesmo para honrar a fonte de tudo, a fonte da nossa relação, a fonte da nossa marca, a fonte da nossa empresa está em nós. Sim. Quanto mais a gente cuida da nossa fonte, mais... E o cuidado também preventivo, né? Porque a gente também vem de uma cultura muito de tratamento. Sim. Eu ainda recebo algumas pacientes já com a ruguinha instalada, já com um grau de perda óssea, de gordura, de colágeno avançado e nunca fez nada, porque espera estar num estado, né, mais derretidinho, como eu falo, do que fazer a prevenção, de se cuidar antes. Então é importante também essa prevenção. A gente tem que cuidar para melhorar a nossa qualidade de pele quando a gente chegar lá aos 40, 50, 60, porque com 20, 30 a gente não se preocupa, porque tá tudo em ordem. Mas é nessa idade também que a gente consegue uma produção de colágeno melhor. Às vezes toxina não precisa nessa idade, realmente não precisa. Então tem procedimentos que é importante começar preventivamente,
E tem procedimentos, mas a toxina, por exemplo, aparece pacientes com a ruguinha, principalmente essa da cara de brava, mas já instaladinha, não é a toxina que vai resolver. Daí o tratamento é mais elaborado, é um tratamento mais longo. Então, não deixar chegar num ponto de já marcação. Vai se cuidando antes. E essa questão da toxina, você estava falando, e eu lembrei de um estudo que eu li antigamente, de pessoas que fizeram a aplicação de toxina botulínica e o quanto que isso interferia no humor das pessoas por conta da expressão que ficava travada, né? Ficava a expressão de bravo e quanto que melhorava o bem-estar. Você estava falando aí da prevenção, que é essencial. Se a gente soubesse, ou se a gente fosse crescendo, sempre pensando na importância da prevenção, essa retomada, né, esse correr atrás, nesse caso da pele, da estética, mas até mesmo em relação a doenças, né, seria muito mais fácil. Sim. A gente começa antes. E me chamou a atenção esse estudo, porque as pessoas que faziam a aplicação, elas... lembrei, um estudo em relação à depressão. Então, foi uma medida para tratar alguns pacientes que tinham casos de depressão já crônicas, e as pessoas apresentavam melhora por não fazerem aquela expressão de cara fechada, Sim. de bravo. E o quanto essa expressão, a gente passa uma percepção também. Sim. Eu falo às vezes para o meu paciente, se a ruguinha tá instalada, a gente olha para a pessoa, ela tá plena, mas parece que ela tá brava. Sim. Porque tá com aquele vinquinho ali da cara de brava. E tem umas que ainda me falam, mas eu sou tão tranquila, não sei por que eu tenho. Mas às vezes é mania de ficar ali, não é nem por ficar Eu sou uma pessoa mesmo. Que eu tenho, assim, a minha família tem muito essa... E de tempos em tempos eu preciso fazer, agora inclusive já tá no momento de voltar. E realmente, às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, mas eu estou tão bem. E parece que eu estou com aquela emoção de estar brava ou estar chateada com algo e não é algo que está internamente, mas de tanto você ver aquela expressão, você passa a se sentir. E tem a questão também, a gente tá falando da ruguinha da cara de brava, agora eu me lembrei da questão dos lábios, que o lábio também é um ponto bem importante na beleza, principalmente feminina, masculina também, inclusive... Há umas 2 semanas atrás eu atendi uma amiga minha e ela falou, amiga, eu tenho que trazer meu namorado aqui pra fazer o preenchimento labial. Que ela começou faz pouco tempo a namorar e ela falou, o lábio é bem fininho. E a Galderma, que é a marca que a gente trabalha de preenchedor, fez um estudo com casais mostrando o quanto o beijo ficou melhor. Olha! Uma boca mais carnuda. O beijo ficou, porque eles têm essa preocupação também de não ficar... Porque tem diversos produtos no mercado, então tem produtos que deixam mais enrijecido o lábio. Tem aqueles bico de pato, claro que o bico de pato tem a ver com a técnica também. Inclusive a gente tem um método que a gente desenvolveu depois de muitos anos, que é o Dona Lips, que é um método que deixa uma boquinha mais delicada, mais natural, que é o que a gente busca. E esse produto que a gente usa, ele tem bastante resiliência, ele tem uma viscosidade que faz com que a gente consiga falar, que essa movimentação da boca tem que ser mantida e o beijo fica mais gostoso também. E isso perguntaram pros pares. Como que ficou o beijo depois do preenchimento labial. E essa questão da naturalidade, eu sou prova porque eu tinha as minhas ressalvas em fazer um preenchimento labial. Fiquei por muito tempo, assim, hesitando em fazer, mas... Depois que eu fiz, eu fiquei pensando, por que eu não fiz antes? Exatamente. Porque muda muito a expressão, essa questão que a Michelle comentou logo no início, do quanto isso está associado à beleza, à jovialidade. Quando você vai fazer, uma maquiagem, por exemplo, eu gosto de fazer maquiagem. Todos os dias eu faço. E você está com a pele mais tratada, né? Com o teu botox em dia, com o preenchimento... Você fez a maquiagem, você já tem um sentimento diferente a respeito da tua imagem. E isso vai se refletir no teu dia, no teu relacionamento, isso vai se refletir nas tuas vendas, na maneira como você se posiciona no teu trabalho. Eu acredito muito, sou assim uma defensora de cuidar da imagem, de cuidar de si. E eu vejo o quanto que pra mim, já quero fazer de novo, mas a naturalidade do método, depois que eu fiz, eu fiquei pensando por que eu não fiz antes, realmente. Porque muda a maneira como a gente se enxerga.
Sim, a gente às vezes recebe pacientes com medo de fazer preenchimento labial principalmente, né? Porque às vezes os pacientes pedem, eu quero fazer isso. Daí eu falo, vamos dar uma hidratada no teu lábio, vamos dar uma volumizada. Não quero, porque eu tenho medo de ficar com bico de pato, ou, né, outros nomes lá que dão quando o lábio não fica harmônico, ou não fica um preenchimento bonito de se ver. E o método, a técnica conta bastante por conta disso daí, pra gente conseguir esse efeito mais natural. Porque a gente não quer deixar ninguém com aspecto de quem humano, um aspecto caricaturado. Não é essa a ideia dos preenchedores. A ideia é sustentação, a ideia é volumização em regiões que precisa de luz, que estão com regiões mais assombreadas. Essa é a ideia. E a ideia inicial, e que a gente, né, a ideia maior é o embelezamento. É a gente se sentir mais bela, pra gente se conectar melhor com outras pessoas, pra gente se ver de uma forma, ficar mais autoconfiante, ficar com saúde mental. E claro que não só isso, né, tem várias outras questões que influenciam. Aqui a gente tá pegando muito na parte da beleza, porque é o tema, mas tem diversas outras coisas. Eu também não me preocupo quando a pessoa vai no consultório, na clínica, buscando o procedimento, e eu estou vendo que a pessoa tá indo atrás de outra coisa, e ela acha que o procedimento, que o full face, toda a expectativa ali, vai mudar a vida, ou, né, vai trazer o marido de volta, ou vai fazer... Por isso que, assim, é importante, e o dono da sua beleza vem muito nisso, a gente se cuidar. Tu já sabe, tu é uma das nossas donas. Adoro. E se cuidar pra gente, pro nosso marido também. Eu tenho uma paciente que já faz um tempo que ela me falou isso. Ela trabalha com casais, e ela comentou comigo, ela disse: Michele, é incrível como os maridos relatam que uma das coisas que prejudica o casamento na visão deles é que a mulher não se cuida, que não faz a unha, que só fica limpando a casa, que a gente pensa, né, eu tenho que fazer a comidinha, eu tenho que limpar a casa. Se der tempo, ótimo, mas isso não é o que eles mais buscam. Eles buscam a mulher por qual eles se apaixonaram, a mulher por qual eles casaram, que é uma mulher mais feminina, que se cuida, que faz a unha, que faz um procedimento para ficar mais bela. E aí vem muito essa atratividade. Exatamente. Voltamos sempre nessa questão. Voltamos. E, inclusive, essa questão nos relacionamentos faz muito sentido, porque às vezes as mulheres até relatam assim, mas o meu marido, né, faz isso, faz aquilo, não se cuida, mas peraí, o quanto que você está resgatando a tua essência de feminina, a tua essência de... Por que vamos imaginar assim, quando você vai a uma festa, a um casamento, você eleva o padrão de estrutura, de se arrumar, de se maquiar. Quando a gente vai conquistar o nosso marido, a gente eleva, né? A gente bota a melhor roupa, a gente se coloca da melhor forma, faz uma make, mas depois vai caindo. E depois vai caindo, mas a gente percebe o quanto esse voltar a se olhar, não só como a esposa, mas como a mulher, interfere diretamente no casamento, no relacionamento, né? No relacionamento, na vida profissional, conforme a gente falou, questão de percepção das outras pessoas, questão de produtividade. Quando a gente tá bem, a gente sai mais, a gente se conecta mais, isso aí eleva a nossa produtividade, é fato. Fora, né, como a gente já falou, os estudos que comprovam todo esse poder que tem a beleza, tanto feminina, a gente está batendo muito na tecla feminina, mas os homens estão buscando muitos procedimentos de harmonização também. Porque antes eles percebiam como só os homossexuais, os gays fazem procedimentos ou se cuidam, e não, agora eles estão percebendo que eles também precisam se cuidar para serem percebidos. Também tem essa questão do capital erótico masculino, né? Lembrando que o capital erótico, não falando em termos de sexualidade, como também em termos de como a pessoa é percebida, né? Desse poder de atração que ela tem, nessa presença magnética que ela tem. Então, o homem que tem uma mandíbula mais marcada, um olhar mais de guerreiro, também é um homem mais atraente. São os símbolos, né? Exatamente. Símbolos humanos, assim. E, inclusive, esse livro, né, o Capital Erótico, como você falou, tem esse subtítulo, que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica e garante.
tem, como a gente ressaltou aqui, existem muitos estudos, eu sublinhei aqui algumas palavras para ressaltar para vocês que essas pessoas, quando a gente trabalha essa atratividade, que é fazer essa expressão, essa busca, o autocuidado, é uma harmonização facial, é uma roupa, é a maneira de você se colocar. Então, a atratividade, ela envolve a beleza, envolve outros atributos, mas essas pessoas são vistas como mais inteligentes, confiáveis, simpáticas. Nas entrevistas, elas são escolhidas em detrimento de outras pessoas que não exploram tanto a atratividade. Sim. Então, isso envolve em várias situações. No casamento, envolve no trabalho, envolve na marca pessoal. Então, pelo amor de Deus, gente, se vocês acham fútil, eliminem o F já dessa palavra. Sim. E é algo útil. A gente precisa cuidar da nossa imagem. Não seja você mesma, não seja natural, porque não é isso que a outra pessoa quer. Ela deseja, ela almeja que você esteja em uma apresentação que para ela vai ser envolvente. Isso requer esse cuidado, esse carinho com a nossa aparência, esse trabalhar isso de forma ativa sempre, né? Então, a Michelle tem tudo a ver com esse movimento. E vai te deixar mais feliz e satisfeita. Tem uma pesquisa de Stanford que fala que pessoas mais belas são mais felizes e satisfeitas. Lembrando que beleza é a nossa beleza. A gente não está falando de uma beleza padrão, de um símbolo de beleza. A gente está falando da nossa beleza. Então, quando a gente fica mais bela, a gente é mais feliz e mais satisfeito. Exatamente. E o intelecto importa, a capacidade técnica importa, mas precisamos sempre lembrar que o ser humano, ele não vê o mundo a partir do que é o mundo, ele vê o mundo a partir das suas percepções. Exato. E quando a gente consegue incluir o autocuidado, colocar uma imagem um pouco mais pensada, mais estruturada, a gente consegue romper com mais facilidade essa barreira da percepção e a gente pode entregar realmente o nosso maior potencial quando se fala no campo profissional. E também no pessoal, por que não, né? Sim. Quem tá aí na fase da conquista, né, Michelle? Ou buscar um emprego, Isso. Na verdade tudo, né? A gente está sempre se mostrando e querendo se conectar com outras pessoas e para isso a gente tem que estar no nosso melhor, nossa melhor versão, no nosso melhor potencial, no nosso melhor perfil e para a gente se sentir bem, autoconfiante, a gente precisa estar autoconfiante. Tem pessoas que ficam autoconfiantes e né, sem tudo isso, mas é mais fácil tu estar bela, tu estar se cuidando, tu ir atrás desses cuidados, porque, principalmente pra mulher, a mulher é muito mais forte isso, né? Eu enxergo dessa forma, assim. A mulher é mais forte essa questão. A mulher não consegue ficar com a unha sem fazer, é mais difícil. É mais o difícil. Homem é um pouquinho, né? Não faz unha, mas tem outras coisas que eles deixam um pouquinho de lado. Exato. Mas a gente é mais cuidadosa, então... E a mulher é mais visual, né? Ela tem essa questão. E lembrando que a gente tá aqui também pra realçar essa beleza da mulher, pra falar que ela tem que se enxergar dessa forma e se colocar dessa forma. Não que ela precise fazer algum procedimento, porque às vezes ela não vai precisar fazer nada. Isso. Às vezes ela tá se olhando e tá se amando e tá tudo bem. Mas quando chegar o momento... Exato. E quando eu falo assim, que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente fala de marca pessoal. Sim. A gente precisa ter ali uma imagem coerente com aquele público que a gente quer alcançar. Porque muda, né? Muda muito. Eu percebo, conforme a minha evolução veio vindo também, a percepção das pessoas foram mudando e os meus resultados foram melhorando também, com certeza. Que o ser humano, ele busca o pertencimento. E se você quer atrair, quer estar perto de um determinado público e você não está coerente com aqueles valores, com aqueles atributos daquele público, ele não vai se conectar com você. Porque ele vai pensar que você não entende das dores dele, porque você não faz parte, você não pertence. Então, é muito estratégico essa questão da imagem intencional. Exato. Ô, Michelle, a gente falou aqui de muitas coisas, algo que me chama bastante atenção, e eu, inclusive, tenho uma história a respeito disso, que eu te contei já essa história de quando me chamaram da motorista da Barbie. e tem total relação com o movimento de ser protagonista, de ser dona,
que quando eu fazia faculdade, um amigo chamado Dalton, um dia eu estava entrando no restaurante na hora do almoço e ao lado da minha amiga Silvia, Dalton se levantou lá no canto do restaurante e gritou: olha, a motorista da Barbie. Naquele momento eu fiquei assim, congelei, fiquei rosa, vermelha, todas as cores possíveis, mas segui, fui almoçar e fiquei refletindo naquele momento e depois do porquê motorista da Barbie. O primeiro elemento, eu logo tive a resposta, porque eu estava toda de rosa, mas não era um rosa estruturado, era uma roupa mais infantilizada mesmo. Eram elementos que atribuíam ao infantil, à criança. E eu não tinha sido estratégica na imagem naquele momento. E o outro era muito sobre a minha postura naquele momento de vida, de não ser mesmo a protagonista. E aquele pensamento, por que não a Barbie? Por que tem que ser a motorista? Mas uma união entre a minha imagem e a minha postura teve essa percepção. O quanto que isso importa realmente. E esse movimento que você tem, o dona da sua beleza, ele vai muito além, né, Michele? Só de você decidir fazer um procedimento, de você se cuidar. É sobre uma postura da mulher também, né? Sim. Ela, como eu falo, se colocar para jogo, se ver de uma forma que ela quer se ver. A gente sempre deixa muito aberto para as pacientes. Eu não gosto quando a paciente chega e fala, e acontece algumas vezes, ela fala assim, ó, eu não sei, vê tu o que tu acha que eu tenho que fazer. Porque a gente sabe o que a gente quer melhorar. E a gente que se vê todo dia, eu avalio em movimento, com fotos, eu gosto muito de avaliar em movimentos também, porque só na foto é uma coisa, quando a pessoa tá falando, tá sorrindo, ela vai mostrando realmente os seus traços, Mas eu gosto que ela se perceba e ela queira essa mudança, porque ela vai se olhar e ela vai ver, não, eu queria melhorar isso, eu melhorei isso. Né? Claro que vem toda uma questão de que quem procura a Spazio, quem procura por procedimento, tem que buscar uma melhora, mas não uma mudança de vida em detrimento do procedimento estético. Acontece algumas pessoas que ativam um gatilho, a nossa gerente foi uma delas, que ela começou por um procedimento, ela queria fazer parte corporal e acabou não fazendo, e daí ela buscou um procedimento de lipo de papada na clínica para começar a fazer. Depois que ela fez a lipo de papada, ela começou uma dieta, porque daí o rosto dela já não condizia com o corpo, ela não estava mais se reconhecendo ali, né, na visão dela. Então ela emagreceu, começou a fazer exercício físico constante, regradinha ali, conseguiu ter resultados também. Cortou o cabelo, ela tinha um cabelo bem comprido na cintura, ela cortou curtinho o cabelo. Ela mudou completamente. E o gatilho foi um procedimento estético inicial ali de lipo de papada. Então acontece também, porque a gente fala muito que tem que ser de dentro pra fora, mas às vezes também é de fora pra dentro. Às vezes é uma coisa que tu faz, que tu vai começar a se perceber, ou fez um procedimento, porque a gente também tem essa questão de a gente gosta de reconhecimento. O marido falou que ficou mais bonita, a mulher já se empolga, já começa a fazer outras coisas. Então, tem essa questão, que às vezes é de dentro para fora, a mulher se melhorou, se enxergou, arrumou alguns pontos que não estavam ali conectados, que estavam precisando ser ajustados, e aí buscou um procedimento de harmonização, mas também às vezes acontece o inverso. Então, o importante de tudo é a gente estar e se sentir bem. Eu acho que é isso daí. Claro que tem a percepção da outra pessoa, mas ninguém também se olha no espelho, se não tá bem, vai falar que tá bem, né? Sim, com certeza. Até porque a gente sempre uma coisinha, às vezes a gente tá linda, maravilhosa, tem, né? Mas tem uma coisinha ali. E é interessante porque o autocuidado, ele é um hábito angular. Dentro desse universo dos hábitos que a gente tanto busca mudar, o autocuidado, esse relato que você trouxe aqui da tua gerente, é exatamente isso. É algo que você começa a fazer por você e que vai levando muitas outras mudanças junto com esse hábito, digamos assim, leva o hábito do exercício físico, que leva o hábito de se alimentar melhor, que leva o hábito de se relacionar com pessoas diferentes e realmente muda a vida. Muda tudo. Olha só que interessante. E tem uma coisa, Michele, que eu queria que tu falasse, que não estava no script, mas que eu percebo isso muito na tua essência, na tua atuação, que é
assim, nesse mercado existem profissionais e profissionais. Acredito que por isso que muitas pessoas têm receio, como, por exemplo, até surgiu o conceito lábio de... Bico de pato. Bico de pato, porque existem profissionais e profissionais. E não é o teu caso, né, inclusive o teu caso é totalmente o contrário, assim, ter esse cuidado de olhar essa pessoa no seu individual, na sua essência e fazer algo muito que é para aquela pessoa. Personalizado. Né? Quando a paciente ela chega no consultório para fazer a consulta inicial, já dá para perceber. Se é uma mulher mais clean, mais delicada, eu não vou fazer grandes procedimentos em termos de marcações, porque não é o perfil dela. E ela fala que não é, mas olhando tu já consegue perceber, para ver como a imagem já fala muitas coisas, né? Sim. Então, e às vezes chega uma mulher lá toda, chegando, como a gente diz, que a gente pode usar um pouquinho mais, fazer uma marcaçãozinha um pouquinho maior, se ela quiser isso, sabe? Tem pacientes que a gente faz 2 ml de preenchimento labial, mas é uma paciente que cabe esses 2 ml, que precisa desses 2 ml, senão eu prefiro colocar um, depois eu coloco outro. Porque agora eu não vejo tanto, mas um tempinho atrás eu via muitas clínicas mudando demais as pessoas. Inclusive num curso que eu fiz há um tempo atrás, do Igor, que estourou aí na harmonização, que ele fez a Gretchen, fez outras famosas, eles falavam muito, porque eles trabalham com grandes quantidades também de preenchedores para ter aquelas grandes mudanças, mas eles falam também que tem que cuidar porque a pessoa, ela tem também uma crise de identidade. Interessante. Porque ela foi lá e colocou tem antes e depois que a pessoa não tinha nada de mandíbula, homens, rosto bem oval, dólico cefálico, que a gente chama, e ficou braque, ficou com a mandíbula bem quadrada. Ele não vai se reconhecer. Por mais que ele possa ter ficado melhor aos olhos de quem tá olhando ele pela primeira vez e comparando um antes e depois, é uma coisa. Mas quem conhece ele e ele que se conhece, ele não se reconhece. E eu não acho interessante isso. Eu acho interessante ir mudando. Se eu pegar uma foto minha de 10 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, que eu comecei a harmonização, eu também não me reconheço. Porque eu prefiro a versão de 40 da Michelle, porque é uma versão melhorada, eu já uma vi, versão muito maravilhosa hoje. Com alguns procedimentos que lá com 30 a olheira me incomodava, o meu queixo era um pouquinho mais pra trás, já tinha feito ortodontia, não tinha corrigido da forma que eu gostaria, o meu lábio era muito fininho, isso me dava uma aparência mais envelhecida, por mais que eu tinha menos idade. Então é isso que a gente busca essa transformação no sentido de ser aos poucos e no sentido de melhora, de naturalidade e de melhora, porque como a gente fala, se não fizer nada, não vai estar tudo bem, se não fizer nada, a gente vai envelhecer, e envelhecer não é belo, envelhecer não é bonito, não te dá prazer de autoestima, de autoconfiança. É difícil, pode ser que alguém goste, né? Mas é difícil a pessoa se olhar com uma ruguinha marcada ou com uma profundidade no rosto, uma sombra ali muito evidente e se sinta bem com isso, né? Exatamente. E a Michelle é interessante porque eu já sei, as pessoas já sabem, mas se alguém que não conhece você, que não sabe que você trabalha com harmonização, olhar o teu rosto, não vai dizer que tem vários não, porque é muito natural. Esse é o ponto, é muito assim, é muito bem feito, não dá pra dizer que né? É muito, muito legal isso, e eu acredito que é o que as mulheres buscam, né? É ficar muito bem, mas sem ficar destoando muito, aquela coisa que não... Caricaturado, né? Isso. Muito marcado, muito caricaturado, que tu já vê de cara que tá demais, tá em excesso. Tudo em excesso não é legal. Tudo em excesso. Nem coisas boas em excesso não é bom, né? Nem água em excesso é bom, nada em excesso é bom. Perfeito. Michelle, eu, assim, estou lisonjeada com a tua presença aqui. Obrigada. Foi muito legal. Eu acredito que elucida muitos temas que podem ser dificuldades, principalmente das mulheres, de enxergar esse cenário, porque, como eu falei, existem profissionais e profissionais. Encontrar profissionais como você, que tem, assim, uma capacidade técnica e que tem, assim, valores tão positivos na entrega, é algo, assim, vale ouro mesmo. Acredito que elucidou muitas coisas.
E, assim, quero te pedir mais um investimento de tempo de você deixar uma mensagem para essas mulheres e também dizer onde é que você está, né? Fazer um convite aí para elas, para que elas possam te conhecer, mas dizer a tua mensagem, uma mensagem para as mulheres. Então, a Spásio fica aqui em Rio do Sul, na Dom Bosco, ali na frente da quadra do Colégio Dom Bosco, número 195, Rua Dom Bosco, e convido a todas as mulheres que vão até a Spásio para conhecer o nosso espaço, para tomar um café com a gente. A gente fez um ambiente bem aconchegante, bem confortável, porque a gente quer acolher vocês lá, a gente quer ouvir vocês, é isso que a gente faz. Antes de tudo, a gente não sai preenchendo, a gente ouve muito. E a mensagem que eu deixo é que vocês sejam protagonistas da vida de vocês, que vocês sejam donas da beleza de vocês se cuidem mais, se amem mais, se olhem. Porque por muitas vezes a gente acaba deixando, às vezes, os filhos em primeiro lugar, o trabalho, outras coisas, e não investe na gente, não investe na nossa beleza, e isso é tão importante, é tão essencial para nós mulheres. E realmente o espaço é muito gostoso, muito aconchegante, um cafezinho delicioso. Michele, só para concluir, conta como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, que é o movimento que a gente sempre faz em primeiro lugar. O Instagram é Spásio Michele Pontes, que é um Instagram mais dedicado para harmonização e para o meu perfil pessoal. Então lá tem minha filha, que várias pessoas gostam de acompanhar. Uma linda, maravilhosa. Que também é super vaidosa. Eu tenho que fugir dela quando eu tô me maquiando, porque ela já fica lá, mamãe, eu também quero, divide. Ela fala, divide. E, então, Spásio Michele Pontes e Spásio.orofacial. Como nossa clínica trabalha com a parte de harmonização facial e a harmonização do sorriso, com lente de contato dental, parte de protocolos e reabilitações do sorriso, tem a parte odontológica e a parte de harmonização lá. Nossa, a gente entrar agora na questão do sorriso, a gente vai ficar aqui mais algumas horas, porque tá tudo muito interligado. Michele, muito obrigada. Obrigada também. A mensagem é essa, se cuidem, não é futilidade, é pra você se sentir bem, e isso reverbera nos seus relacionamentos e no mundo, na tua marca pessoal, em tudo. Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada também. Tchau, tchau.